Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, do Felipe Design Auto, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu trago para você quais são os tipos de pintura automotiva mais comuns. Nós vamos falar tanto das pinturas de fábrica, quanto também das pinturas aí utilizadas nas customizações. Por que os tipos de pintura? Porque, muito além da própria cor do carro, a gente sabe que a cor reflete a personalidade do dono, mas o tipo de pintura também pode refletir muito, pode dizer muito sobre o dono do próprio carro, né? Então, antes de mais nada, já chega aí dando aquele seu like maroto, deixando seu joinha, é muito importante para a gente. Já deixa o comentário também, que é muito legal. A gente vai estar sempre interagindo aqui. E fica comigo até o final para poder saber quais são esses tipos de pintura que nós vamos falar aqui. Antes da gente continuar o nosso vídeo, só um recadinho muito especial para você. Por acaso você está customizando um Herculete? Se sim, se liga nessa dica. Eu preparei um e-book com 10 projetos de customização para Herculetes. Aproveitei as bases dos Herculetes nacionais, como Fusca, Kombi, Karmann-Ghia, e explorei em cada um deles um estilo de customização diferente. Então tem Cal Look, Cal Style, Web, German Look, tem muita coisa bacana. O intuito desse book é te ajudar, te dar boas referências para você customizar o seu carro à sua forma. Gostou? Te digo mais, esse book é 100% gratuito. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Procure, baixe e aproveite. Agora, simbora para o vídeo. Vamos lá então? Nós vamos apresentar neste vídeo esses 6 tipos de pintura, que são as pinturas mais comuns, tá? A pintura sólida, a metálica, a perolizada, pintura candy, flake e fosca. E a gente vai ver aí quais são as principais virtudes e defeitos de cada uma delas também, para você poder escolher o melhor para o seu projeto. Então vamos começar aqui falando da pintura sólida. A pintura sólida é o tipo de pintura mais básico e comum de todas. Ela está disponível em uma grande parte de veículos. Trata-se de uma pintura com menos brilho do que a metálica, mas ainda assim ela é muito bonita. As tintas utilizadas para a pintura sólida contêm poliéster ou poliuretano em suas fórmulas. E a única diferença entre essas duas substâncias é que o poliéster precisa da aplicação do verniz, o que não acontece no caso do poliuretano, tá? A pintura sólida, por ser mais simples, fácil e barata de ser realizada, quando você compra um veículo 0 km, ela não tem nenhum adicional. Então é o preço do veículo, geralmente você não paga nada mais por ela se vai comprar um carro 0 km, tá bom? As pinturas sólidas também são conhecidas como pinturas lisas ou cores lisas, tá? É bem comum você conhecer a pintura sólida, algumas pessoas usam esse outro termo também para se referir à pintura sólida, a pintura lisa, né, ou cor lisa. E elas, né, têm esse nome porque não apresentam nenhuma partícula de efeito em sua composição. E por isso elas são enxergadas da mesma maneira, independente do ângulo de observação. A gente vai ver aqui que algumas pinturas, dependendo do ângulo que você olha o carro, ele parece ter uma outra cor ou um brilho diferenciado. Isso não acontece com a pintura sólida, tá? A pintura sólida é independente da iluminação, independente do ângulo que você estiver olhando o carro, ele vai ter sempre a mesma cor, é uma cor muito uniforme, né? Então é uma cor aí que você vai olhar para ela e você vai conseguir identificar muito facilmente ali qual que é a cor, tá bom? Vamos falar agora da pintura metálica. As pinturas metálicas carregam partículas de alumínio em sua composição. Então aqui a gente já vê uma diferença em relação à pintura sólida, que não tinha nenhuma partícula de efeito. A pintura metálica já apresenta essa partícula de efeito. E a consequência disso é que ela reflete a luz e causa um efeito brilhante nas cores. Então toda cor metálica ela tem esse aspecto brilhante por causa das partículas de alumínio. Essa base de alumínio é a principal diferença entre uma cor sólida e uma cor metálica. E aqui nos exemplos que vocês estão vendo já conseguem perceber
que ele já tem ali um maior destaque, né, uma maior iluminação. Diferentemente da sólida, esse tipo de pintura ele já apresenta ali uma leve mudança de tonalidade quando se altera o ângulo de observação e de incidência da luz. Então, você já começa a ver ali alguns efeitos um pouco mais transparentes, né? Às vezes a pintura ela pode parecer ali ter uma outra cor, né? Ela tem um pouco mais de brilho e de reflexo do que a pintura sólida. E isso dá um certo destaque a mais ao carro. Quando você vê um carro com uma pintura metálica, ele ganha um certo requinte, ele parece ser um carro ali de uma categoria superior, né? Porque ela dá esse destaque para o carro, né? O resultado de uma pintura metálica é que ela geralmente é mais viva, ela reluz, ela brilha com muito mais intensidade. Com isso, o carro ele está sempre com uma cor assim vibrante e parece que ele está sempre limpo, por mais que ele não esteja. Então esse é um outro efeito curioso também da pintura metálica. Parece que o carro está sempre limpinho, né? De acordo com os profissionais da pintura automotiva, a pintura metálica é a que melhor abraça o carro. Abraçar no sentido de que ela é a que define melhor os detalhes da carroceria, os vincos, as curvas. Com ela se ressalta melhor, se destaca melhor de todos os tipos de pintura, tá? Não é somente em relação à sólida, não. Comparada a todas elas, ela é a que melhor define as formas do carro. Tanto é que se você for pegar aí os sketches, os renders, as ilustrações dos designers das montadoras, você vai perceber que geralmente os desenhos têm muito brilho, né? Então é representando uma pintura ali metálica, né? Tem bastante brilho, sem excesso, então geralmente é retratada ali com uma pintura como se fosse metálica. Essa pintura metálica ela não é padrão na maioria dos veículos de fábrica, né? E por isso que ela costuma sofrer uma cobrança adicional em carros 0 km. Ela é um pouco mais cara de ser aplicada e justamente por isso, quando você vai comprar um carro 0 km com uma pintura metálica, você paga ali um valor a mais. Isso varia muito de modelo para modelo, mas você geralmente paga um valorzinho a mais pela pintura metálica. Agora vamos falar da pintura perolizada. A pintura perolizada é uma das mais refinadas entre as pinturas automotivas. Nesse tipo de pintura, as carrocerias refletem os raios solares e luzes de maneira diferente. Então, se no caso da metálica ele reflete a luz de uma maneira meio que uniforme ao longo do carro, a perolizada ela dá uns efeitos ali um pouco diferenciados. A principal diferença entre a pintura perolizada e as outras é que dependendo do ângulo que você está olhando o carro, ele parece que muda de cor. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir perceber muito bem, porque o computador ele corta um pouquinho, né? Ele tira um pouquinho do efeito, mas você vendo um carro com uma pintura perolizada ao vivo, você percebe que ele às vezes parece que muda de cor. Um exemplo muito comum é esse branco, do branco perolizado da linha do Gol GTI, que você olha de um ângulo, ele parece que é bege, ele parece que é cinza, às vezes ele parece que é um pouco azulado, um pouco amarelado. Então é uma cor que, dependendo da iluminação nela, ela parece se transformar. Então isso é um ponto bem interessante, né? Esse fenômeno que acontece de você parecer que enxerga o carro ali de umas 3 cores diferentes, alguma coisa assim, ele recebe o nome de interferência, que é esse efeito aí que você, a cada ângulo que olha o carro, parece que ele muda de cor. Ele recebe esse nome de interferência. Aqui a gente tem um Golf numa pintura perolizada preta. A preta nem é o melhor exemplo, tá, para poder ilustrar, porque ele não dá para ver muito. Às vezes você enxerga ele meio azulado, meio alguma outra coisa assim, mas não é uma cor perolizada que se destaca tanto quanto as outras, tá? Mas esse efeito da pintura perolizada, de você enxergar ela em 3 cores diferentes, ele vem porque é misturado na tinta um pigmento à base de mineral, que é o chamado pó de mica, ou também pó de pérola. Então por isso que ele dá esse efeito de que o carro está com uma pintura ali com os tons bem diferenciados. Dependendo de quantas camadas de tinta
a lataria recebe, ela fica mais escura ou mais clara. Isso pode variar também na coloração do carro. Então, só pela essa descrição, vocês percebem como é uma pintura um pouco mais delicada de se fazer, né? Então, enquanto os outros tipos de pintura são compostos por duas camadas, né, o da pintura e de um verniz, né, a perolizada tem uma camada extra aplicada entre as duas, que é a da resina misturada com as partículas de pérola. Então, você tem uma camada de base, né, que você passa no carro, uma tinta sólida, e depois você vem com a camada perolizada, porque é uma tinta bem transparente. E ela dá esse efeito de uma pintura mais translúcida, né? Por ser considerada uma pintura de alto padrão, ela é também mais cara, tá? Ela tem uma boa diferença de preço em relação às outras, principalmente se você comprar um carro também 0 km, o preço de uma pintura perolizada ele é acrescido no valor final do carro também. Então um tipo de pintura um pouco mais raro, mas muito bonito. Quando você vê um carro ali com uma pintura perolizada, ele se destaca e tem esse efeito aí de mudar levemente de cor. Então é um tipo de pintura muito comum. Então essas três pinturas que eu passei aqui para vocês, a sólida, a metálica e a perolizada, são as pinturas que geralmente saem de fábrica com os carros, tá? Mas agora eu queria apresentar para vocês quais são as pinturas especiais. Essas pinturas, elas que eu vou falar agora, raramente saem de fábrica nos carros. Elas são muito utilizadas nas customizações. Por vezes saem alguma série especial de um modelo ou outro, mas é muito difícil, tá? Mas como a gente está tratando aqui de customização automotiva, eu queria trazer elas para vocês também, porque não deixam de ser boas opções para você poder estar usando também. Então vamos lá. Pintura Candy. Vamos começar falando da famosa pintura Candy. Candy é uma tinta semi-transparente que proporciona cor à peça pintada e dá um efeito ali de transparência, mostrando a base que é utilizada com a combinação correta. E aí o Candy ele resulta num efeito de brilho muito profundo, né? Então, semelhante à perolizada, a pintura Candy você também precisa passar ali uma tinta de base antes, tá? E depois você vem com o Candy. Algumas pessoas confundem e acham que o Candy é um verniz, mas na verdade o Candy não é um verniz, o Candy é uma tinta, só que ela necessita de uma tinta de base para ser passada antes, é igual a perolizada, tá? Então ela não é um verniz, algumas pessoas falam erroneamente verniz Candy, mas não é, tá? Ela é de fato uma tinta. E esse nome Candy, ele vem do inglês, né, que significa doce, e ele recebeu esse nome, essa pintura recebeu esse nome porque ela tem um efeito ali que lembra um pouco o caramelo de uma maçã do amor, por exemplo, né? Principalmente se você for ver uma pintura vermelha, parece um pouco ali o caramelo da maçã do amor. Então por isso que ela recebeu esse nome Candy, tá? E apesar de algumas pessoas retocarem algumas peças, né, da tinta Candy, essa ação não é muito recomendável. Por quê? Porque como ela é uma pintura muito diferenciada, ela vai causar um efeito estranho com as outras peças que estão pintadas na outra tonalidade. Então, tem que ter muito cuidado. É melhor você retocar a peça por inteiro, tá? E não apenas um detalhezinho ou outro, tá? Então, quando for fazer, é sempre melhor pintar a peça inteira. Então, você dê uma batidinha ali no cantinho do para-choque. Não retoque só o cantinho, retoque todo o para-choque, toda a peça, para que o visual fique mais uniforme, que fique mais legal, tá bom? Essa pintura, ela não deve ser tratada com desleixo. Então, ela é uma pintura muito delicada, né? Tipo a perolizada, talvez até um pouquinho mais do que a perolizada. Você deve respeitar muito bem a catálise, a diluição, os intervalos de secagem. Ela é uma tinta realmente especial e por isso é uma tinta um pouco mais cara também. Então, sempre, se você optar por fazer uma pintura Candy no seu carro, procure ali um bom profissional, alguém que realmente saiba o que está fazendo, para você não ficar com o carro com uma pintura prejudicada. A gente sabe que um dos principais problemas que acontece numa customização
é a parte da funilaria. E se seu carro for mal pintado, você vai ter que repintá-lo e aí vai gastar uma grana muito maior, né? Então fica a dica aí para você estar procurando sempre um bom profissional. Vamos falar agora da pintura flake. Ela é muito utilizada no mundo da customização automotiva, principalmente pelos lowriders. E ela é composta de pequenas partículas metálicas à base de poliéster, e ela dá um efeito de granulação, que pode ser maior ou menor, dependendo do tamanho do pigmento que você usa. E ele traz um efeito que é muito semelhante ao da purpurina. Então, atualmente, existe assim, uma infinidade de cores que você pode usar na pintura flake para poder fazer os projetos. Mas, geralmente, os pós têm 3 tamanhos, né, de granulação. Ele tem o tamanho pequeno, médio e grande. E aí vai depender do seu gosto, o que você acha que vai caber melhor no seu projeto. Mas existem esses 3 tipos de granulação. Quanto maior a granulação, maior é o reflexo do flake gerado em sua pintura final. E aqui cabe uma observação, que muitos também acham que o flake é um tipo de verniz e tal, mas não, ele também é uma tinta, tá bom? Ele não é um verniz, ele é uma tinta. E que muitas vezes é utilizada em combinação com a pintura candy. Então vocês já devem ter ouvido falar o termo aí, uma pintura candy flake, né? É porque usou essas 2 tintas. É um tipo de combinação que é muito comum. Geralmente o flake ele vem associado ali com o candy. Então vocês já conheceram os 2 tipos de pintura que eu apresentei aqui para vocês. Agora veja alguns exemplos dessas 2 pinturas aplicadas juntas. Olha, veja como o candy, a tinta candy, ele dá essa profundidade, né? Ela dá esse brilho profundo no carro. E o flake, ele dá esses pigmentos, esses pontinhos metalizados, né? Não é à toa que a pintura flake é conhecida também como metal flake, porque ele dá esse efeito aí de alguns pigmentos, né? Como se fosse uma purpurina mesmo, mas não é purpurina. Algumas pessoas acham que se trata de uma purpurina, mas não é. E essas 2 pinturas combinadas, né, permite com que você possa fazer alguns desenhos um pouco mais elaborados, né, que são muito usados nos lowriders, né, alguns gráficos, e que ficam bem legais, porque você consegue destacar ali ou a carroceria como um todo, a parte de fundo, ou algum gráfico você consegue destacar ali com a parte dos flakes. Então é um tipo de combinação que atrai muita atenção esteticamente. Você tem um carro pintado aí de metal flake, né, e pintura candy, ele chama muita atenção nas ruas. Então, se você for uma pessoa às vezes um pouco mais discreta, não é o tipo de pintura automotiva para você, porque onde você passar, você vai certamente ser notado. E vamos falar agora da pintura fosca, também conhecida como pintura mate, né, do nome em inglês, né? Esse é um tipo de pintura que ele quase não apresenta brilho. Eu só não falo que ele não apresenta brilho porque não existe uma pintura que seja totalmente opaca, né? Ele, por mais fosco que ele seja, ele tem ali umas pequenas partes ali com brilho, com iluminação. Mas ele quase não tem, tá? Essa iluminação. E quando ela tem, ela é bem diluída, não é tão marcada. E esse tipo de pintura, ele vem se popularizando nos últimos anos porque algumas montadoras têm lançado séries especiais de seus carros com essa pintura. Como exemplo, nós temos aqui o BMW M3 Frozen, que ele veio com essa pintura fosca em algumas cores, né? Veio em cinza, em preto, em branco, nessa tonalidade fosca. Não somente a BMW, mas outras montadoras também lançaram algumas versões especiais de seus carros com uma pintura fosca. Então vocês vejam que já é um tipo de pintura que, mesmo que raramente, já está sendo trazida pelas montadoras como uma pintura de fábrica, diferentemente das outras pinturas especiais que eu apresentei aqui, como a Candy e a Flake, né? Uma das grandes vantagens da pintura fosca é que a aplicação dela é muito rápida, muito simples. Dentre todos os tipos de pintura, ela é a mais prática, porque ela não necessita de verniz. Então, quando alguém vai pintar seu carro de fosco,
acaba economizando nesse sentido, porque é um tipo de pintura que não necessita do verniz, não necessita de um cuidado muito especial. E também não necessita de polimentos, de cristalizações, nem de cera. Então vejam que é um tipo de pintura bem robusto, não precisa ter esse tipo de cuidado que a gente vê mais comumente com outras pinturas. Tudo isso que eu falei dos polimentos, das cristalizações, da cera, eles são indispensáveis para as outras pinturas, mas nessa daqui ele é totalmente dispensável. Então, para o seu carro ficar ali com um visual de limpo, basta apenas você fazer uma boa lavada nele e seu veículo vai estar com cara de limpo. Tá? Em termos de procedimento de aplicação da pintura fosca, ele demora em torno aí de 1 hora em um carro pequeno para que a pintura fosca fique pronta. E isso acontecendo dentro de uma estufa, né, que ajuda a acelerar o processo. Então, na medida em que o dono queira o carro um pouco mais brilhante, aí pode ser necessário aplicar um pouco mais de camadas e tal. Então, ali pode ser que gaste um pouquinho mais de tempo. Mas aqui vocês estão vendo alguns exemplos de pinturas foscas, algumas com mais brilho, outras com menos, mas todas elas são foscas. E veja que você consegue dar algum brilho mesmo em pintura fosca. Então vai depender muito do gosto do dono. Tem dono que prefere ali um carro com um visual fosco e com pouquíssimo brilho. Outros já preferem um fosco com o máximo de brilho possível. Então vai depender muito ali da personalidade do dono. Agora, desvantagem, né? Porque nem tudo são flores, né? Por outro lado, assim, os carros pintados com a cor fosca, ele acaba evidenciando algumas imperfeições que podem estar na carroceria. Então, se o seu carro ali ele tem um amassado, ele tem um serviço de lanternagem que não foi muito bem feito, numa pintura fosca, isso tende a sobressair. Então, preste bastante atenção nisso antes de pintar o seu carro de fosco. Repara como que está toda a lataria dele. Uma outra desvantagem também, que é muito comum dos carros foscos, é que ele não parece que ele está lavado, mesmo depois que ele está lavado. Então, ele sempre tem a mesma aparência, né? Independente dele estar lavado ou sujo, parece que ele está do mesmo jeito. E alguns donos, com o passar do tempo, acabam enjoando, porque falam, poxa, eu lavo meu carro e ele fica sempre do mesmo jeito. Então, para algumas pessoas, essa é uma desvantagem. E agora eu queria comentar aqui com vocês rapidinho sobre a repintura, porque é sempre importante ressaltar, né, que além de você pintar o seu carro, né, você vai customizar, vai pintar o seu carro, pode ser necessário realizar a repintura daqui a alguns anos, sei lá, a pintura se desgastou com o sol, ou você teve um acidente com o carro, alguma batidinha, vai precisar retocar a peça. Então, algumas dicas referentes à repintura são importantes, tá? Então, quanto a isso, é bom ter em mente que você não, quando vai efetuar um trabalho ali de repintura, você precisa acertar não somente o tom, mas também a intensidade do efeito. Então não é todo carro azul metálico que você vai pintar da mesma forma. Alguns são um pouco mais intensos do que outros. Então esse é um cuidado que o pintor ele tem que ter, tá? E voltando aqui no caso da pintura perorizada, ela é a mais difícil de todas de acertar, tá bom? Porque é necessário descobrir o tom, a opacidade e quantas demãos de tintas são necessárias para chegar à pintura original. Então, caso contrário, vai ser muito perceptível a diferença entre uma peça repintada e a parte original. Então, tenham muito cuidado quando você for repintar um carro que tiver a cor perorizada. Ela é uma cor que necessita ali um olhar um pouco mais atento de um especialista, né? E justamente falando em especialista, é por isso que eu recomendo sempre você levar aí o seu carro apenas em oficinas de funilaria ou de lanternagem que façam um serviço de pintura confiável e que entendam bem do assunto, porque esse é um tipo de serviço que, se você tentar baratear
no final você pode gastar muito mais. Uma pintura automotiva não é barata, você vai precisar investir aí uma boa grana, dependendo do tamanho do seu carro. Imagina você ter que fazer esse investimento 2 vezes, porque a primeira vez não ficou bem feito, né? Então, procura sempre um bom profissional para poder executar esse serviço. Aqui eu queria apenas trazer um rápido comparativo, tá, entre as pinturas, agora que eu já apresentei as 6 para vocês. Eu trouxe aqui alguns critérios que acho os mais importantes por quem está procurando pintar o carro e às vezes está na dúvida de qual tipo de pintura usar no seu carro. Aqui está um breve comparativo que pode te ajudar a escolher, né? Então, se nós formos falar de brilho, a pintura sólida aqui, eu tentei mapear aqui de 0 a 5, né? E montar uma escalinha da menos até a que mais se destaca em cada quesito. Então, na questão brilho, a sólida eu dei nota 1, tá? Ela tem brilho sim, tá bom? Mas comparado às outras, ela tem muito menos brilho, então por isso que levou 1. A metálica 2, é uma pintura que tem bastante brilho, mas volto a frisar, comparado com as outras, né? O brilho dela é um pouco menor. Perolizada é 3, a perolizada tem mais brilho do que a metálica. A Candy 4, é um brilho ainda maior e mais profundo do que a perolizada. E a Flake 5, a Flake de todas a que apresenta mais brilho, é o brilho máximo, um brilho bem difuso ali, porque os grãos, né, de metal flake, eles ajudam a dar esses efeitos de múltiplos brilhos, né, de múltiplas fontes de luz. Então é a pintura que mais se destaca nesse ponto. Já a pintura fosca levou 0, porque de todas elas é a que menos tem brilho. Volto a frisar, não quer dizer que ela não tenha brilho, ela tem, mas na comparação aqui entre esses 6 tipos de pinturas, é a que menos tem, então por isso ela levou 0, tá bom? Facilidade de aplicação. Em termos de facilidade de aplicação, a sólida leva 4, é a pintura mais comum, então é bem fácil de ser aplicada, não tem mistérios. A metálica leva 3, porque ela é um pouquinho mais delicada do que a sólida, necessita de um pouquinho mais de atenção. A perolizada leva 2, porque a perolizada, como eu já contei aqui para vocês, o serviço de aplicação dela é um pouco mais especializado, necessita ali de alguns cuidados. A Candy leva 1, é uma pintura especial, né, complicada de se aplicar também, então em termos de facilidade ela leva apenas 1. A Flake leva 2. A Flake não é complicado de você usar, principalmente se você usar ela sozinha, né? Se você usar ela com o Candy aí, né, é um processo a mais, mas se você usar só ela não é muito difícil. O que pega para ela aqui, para ela levar apenas 2, é que ela necessita de alguns materiais específicos, né, como pistola, né, para você poder pintar o carro e tudo mais, né, tem que ser diferenciado das outras, então por isso que pesou um pouquinho na nota dela. E a fosca leva 5, porque é super simples você aplicar a tinta fosca, não necessita nem de verniz, então de todas elas é a mais prática, tá? Definição das formas do carro. Aqui qual que é a pintura que mais destaca as formas do carro, as linhas do carro, as curvas do carro, tá? Então a sólida leva 4, é um tipo de pintura ali que, apesar de ser sólida, ela apresenta brilho, então ela marca legal as formas do carro. A metálica leva 5, porque eu já falei para vocês aqui no começo do vídeo, de todas as pinturas, ela é a que melhor abraça o carro, então o brilho vem na medida certa, sabe, ali nos vincos, então ela de todas as pinturas é a que melhor evidencia as formas do carro. A perolizada leva 3. E você está falando, Felipe, mas a perolizada não tem mais brilho do que a metálica, por que ela leva apenas 3 na definição das formas? É porque, justamente por ela ter mais brilho, que às vezes você não consegue enxergar muito bem os contornos do carro. E aqui não quer dizer que ela seja ruim, é apenas uma característica da perolizada. Por ela ter um efeito ali de às vezes parecer ter 3 cores diferentes, acaba que ela não define tanto os vincos, as linhas do carro. Então por isso que ela leva apenas 3. A Candy leva 4 na definição das formas, tá? Igualmente a sólida. Ela só não leva 5 igual a metálica porque ela tem um brilho um pouco mais intenso do que a metálica, né?
Então isso acaba prejudicando um pouquinho, mas ainda assim, numa pintura candy, as formas ficam muito bem destacadas, tá? Já a pintura flake leva apenas um, porque a flake, como ela tem muito daqueles grãozinhos do metal flake, né, aquele efeito de purpurina, então ele meio que camufla os vincos do carro, ele camufla ali algumas curvas do carro. Então, nesse termo de definição das formas do carro, leva apenas um a pintura flake. Assim como a pintura fosca, também vai ganhar apenas um, porque por ela apresentar pouco brilho, aqui ela recebe um ao contrário da flake, né? A flake recebe um porque ela tem muito brilho, a fosca recebe um porque ela tem pouco brilho. E por ela ter pouco brilho, ela também camufla um pouquinho ali alguns vincos, algumas curvas do carro. Então por isso a pintura fosca aqui ganha apenas um. No quesito preço, tá? E aqui quanto mais bolinhas aqui é porque ela é mais barata, tá bom? Foi assim que a gente montou aqui. Então a sólida 4 é a mais comum, né? Então é bem acessível geralmente. A metálica 3, metálica já costuma ser mais cara do que a sólida. Perolizada 2, perolizada é mais cara de ser aplicada do que a metálica e a sólida. Candy 1 é um tipo de pintura especial, né, delicada, então geralmente os profissionais costumam cobrar um pouco mais por esse serviço, igualmente como a flake, né? A flake também ganha um por conta disso, né, de ser uma pintura especial e os profissionais necessitarem de uma mão de obra mais especializada. Agora, a pintura fosca leva nota 5, porque a pintura fosca ela é bem barata, é bem acessível para o dono pagar uma pintura fosca, porque ela não necessita de um acabamento final. Então, ela é a que tem o melhor preço de todas. Fidelidade de tom. Felipe, o que é fidelidade do tom? Aqui, fidelidade do tom, a gente está considerando o quê? Por exemplo, um carro pintado de vermelho, ele vai realmente parecer vermelho, ele não vai parecer alaranjado, não vai parecer amarelo. A gente sabe que tem algumas cores, mesmo que sólidas, que elas são vermelho alaranjado, amarelo meio esverdeado, tem, tá? Mas aqui eu estou falando da fidelidade do tom mesmo, que ele não vai parecer ser uma outra cor, tá? Então, de todas elas, a sólida é a que tem mais fidelidade do tom. Então, a pintura sólida, ela, independente do ângulo que você olhar o carro, independente da iluminação que você olhar o carro, ele vai ter sempre ali o mesmo tom, vai ser aquela mesma cor. Então, de todas elas, é a que apresenta aquela mesma tonalidade. Então, se você gosta muito de uma determinada cor e você não gosta do efeito dela parecer ser outra, você gosta do carro vermelho, não quer que ele pareça ser meio alaranjado, meio amarelado, enfim, a pintura sólida ali seria a melhor opção para você. A metálica leva a nota 4, porque em termos de fidelidade do tom, ela, por ter mais brilho, então acaba que o tom ele não é tão fidedigno, tá? Então às vezes ele pode parecer ali ter uma outra cor. Por esse mesmo motivo a perolizada leva 3, porque a perolizada, dependendo do ângulo, o seu carro parece ter 3 cores diferentes, então a fidelidade do tom não é tão boa, ela parece ter outras cores, tá? Pelo mesmo motivo, a candy leva a nota 3 também, porque o carro ali parece ter outras cores, né? Ela tem um brilho tão profundo que a cor de base dela às vezes é meio camuflada. O flake leva 1 também, porque ele tem muito brilho. Volto a frisar aqui, as purpurinas, né? Usando a purpurina aqui, o nome só para vocês entenderem, né? Assim, como jargão, mas não é purpurina, é um metal flake mesmo, é só o efeito dele que é tipo de purpurina. Eles acabam criando muita iluminação e dão vários destaques de cores diferentes para o seu carro. Então a fidelidade do tom não é tão boa na pintura metal flake, tá? E a fosca leva 4, tá? Porque ela tem uma fidelidade do tom muito boa. Independente do ângulo que você olhar o carro, ele vai ter sempre a mesma cor, tá bom? Ela só não leva 5 porque na sólida a cor ela ganha um pouco mais de vida, tá? Na fosca o carro fica um pouco apagado, um pouco opaco, então só por isso que ela não levou 5, mas a fidelidade do tom na pintura fosca é muito boa, tá? Então aqui, gente, é só um breve resuminho, como se fosse um joguinho de super trunfo aqui, só para vocês se inteirarem aqui dos quesitos, comparando melhor uma pintura com a outra. Eu achei que ia ser legal colocar esse comparativo aqui no final para vocês.
Imagino que agora vocês devam estar se perguntando, tá bom, Felipe, já vi aqui, mas qual que é a melhor? Estou comparando aqui, vendo uma com a outra, mas e aí, qual delas que é a melhor? A melhor vai depender do seu gosto, tá bom? Da personalidade do dono. Então dizem que um carro tem que refletir a personalidade do seu dono, e a pintura é a melhor forma do proprietário passar sua personalidade para o carro. Então tem gente que prefere uma cor um pouco mais chamativa. Tem outros que gostam de uma certa descrição, de cores mais sóbrias. Então isso vai depender muito do seu tipo, do seu gosto. Então voltando aqui para o nosso comparativo, tem pessoas que gostam de brilho na pintura. Então se ela gosta, ela vai procurar ali uma pintura metálica, uma perolizada. Tem outras que preferem alto brilho, então ela vai procurar um candy, um metal flake. Tem pessoas que a prioridade delas é uma cor fiel ali, uma cor com uma boa fidelidade do tom, não vai parecer ser outra cor. Então ela vai procurar ali uma pintura fosca, uma pintura sólida. Então vai muito da sua personalidade. Então aqui não tem a melhor pintura de todas. Tem aquela que vai atender melhor ao seu gosto, tá bom? E agora, no final, eu quero saber qual que é o seu tipo de pintura favorito. Te apresentei aqui essas 6, né, que são as mais comuns. Tem as que vêm de fábrica, né, que geralmente são a perolizada, a metálica e a sólida. Tem as especiais, como a fosca, a metal flake e a candy. Eu quero saber de você qual que é o seu tipo de pintura favorito. Então deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu quero saber, vamos conversar aqui. E fala qual que é o seu tipo de pintura favorito e qual cor que você pintaria o seu carro, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Um forte abraço e até mais.